graça e paz da parte do Cordeiro, irmã e irmão. Nós estamos juntos novamente, mesmo que ainda não podendo usar o nosso templo. Hoje eu vou usar um cenário um pouco diferente, porque as pessoas falaram que se sentiam mais acolhidas assim. Eu também prefiro que seja desse jeito. Dá menos trabalho do que fazer lá no quarto depois. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Salmo 141. É um salmo difícil. Eu vou me ater principalmente do verso 3 até o verso de número 6, mas eu quero refletir com você um pouquinho sobre este salmo e sobre o que ele tem para dizer para nós, para o nosso coração, nesses tempos. E o texto diz o seguinte: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda à minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me e será como o óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Como quando se lavra e suca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes enquanto eu escapo ileso. Como eu já disse, esse é um salmo difícil por causa de algumas questões das narrativas em qual ele está envolvido. Mas ele é uma oração de súplica. Ela é uma oração que vem creditada a Davi. E ele inicia com uma expressão que nós encontramos muitas vezes nos Salmos e às vezes nós encontramos no nosso coração também, que é justamente: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina seus ouvidos à minha voz. Parece às vezes que Deus não nos ouve, não é verdade? Você provavelmente tem essa sensação também, mas essa expressão que o salmista está usando vem do seu desespero de olhar para si mesmo, olhar para algumas coisas na sua vida, olhar para algumas tentações com as quais ele corre. Por isso ele está pedindo: Senhor, seja sensível à minha oração para eu não cair nessas tentações. E aí nós encontramos 3 tentações, 3 perigos que estão principalmente no verso 3 até o verso de número 6, mas também encontramos o antídoto, 3 antídotos para ele. E o primeiro perigo que o salmista coloca ali já no verso 3 é: coloque uma guarda na minha boca. Nós sabemos que a boca, que a língua, ela tem uma série de perigos que a Bíblia coloca, tanto em Provérbios como os evangelhos, Jesus aponta. Tiago também coloca sobre isso. Você encontra outros textos também que falam próximos a isso, mas não diretamente, porque a boca, a língua, aquilo que nós falamos traz grandioso prejuízo. Nós sabemos que é da boca que saem as fofocas, as mentiras, as expressões de maledicência. Com a boca eu posso destruir uma vida. Com a boca, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu expresso a partir da minha boca, posso trazer grande prejuízo. Nossa igreja, ela vive um grande prejuízo por causa de 2 problemas da boca. O primeiro, a fofoca. Nós sabemos como a nossa igreja corre problemas com fofoca. Não só a nossa igreja, mas destaco a nossa igreja. E a questão também da boca que traz prejuízo aos ministérios. Nós não conseguimos iniciar muitos ministérios porque a boca de muita gente, ao invés de trazer bênção, ao invés de trazer apoio, através de trazer palavras realmente de sustentação,
trazem palavras de condenação, trazem palavras daquela expressão de isso não vai dar certo, é coisa de sonhadores, é coisa de gente que está nas nuvens. É a boca que traz grandiosos prejuízos. A boca traz prejuízo à vida. E é por isso que o salmista então inicia dizendo: Senhor, coloca uma guarda na minha boca, para que eu não destrua mais a vida, que eu não destrua mais a relação com Deus, que eu não destrua mais, pois a boca pode ser uma grande fonte de prejuízos. O segundo pedido que o salmista faz é: não permita que meu coração se incline para o mal. E aqui vale lembrar que há um provérbio muito conhecido, que está lá no capítulo 4, verso 23, de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. O nosso coração, ele é um manancial, ele é uma nascente. E no momento em que essa nascente é contaminada, tudo à sua volta se torna também contaminado. No momento em que um veneno entra nela, tudo à sua volta torna-se venenoso. Nós precisamos cuidar do nosso coração nesse tempo onde tudo está contaminado pelo mal. Vale até lembrar, inclusive, da fala de Jesus em Mateus 24, verso de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos nesse momento em que o povo de Deus esfriou o seu amor, esfriou o seu coração. Perceba como nós temos discutido, como nós temos realmente entrado em embates por bobagens. Perceba como nós lidamos com aquelas pessoas com quem nós não concordamos. São palavras de ódio, são palavras de terror, são palavras de maldição, desejando mortes de homossexuais, desejando mortes de pessoas que opinam diferente da nossa visão política, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Nós entramos em embates, nós começamos a falar mal de quem é tradicional, de quem é pentecostal, de quem é conservador, de quem é progressista. A gente começa a condenar o inferno aqueles que nós não concordamos. É sim trazer uma palavra até de falando, olha, Deus tem aqui tá aqui. Deus não mudou. É claro aquilo que Deus concorda e aquilo que ele não concorda. Mas ainda assim eu abraço, eu ainda assim coloco a destra da comunhão, porque todos aqueles que estão no nome de Cristo merecem a destra da comunhão. E o problema é que o ódio entrou no nosso coração, o ódio entrou e a maldade está reinando. E enquanto nós não encontramos com Cristo Jesus, o amor de nossos corações se esfriará. Nós não somos povo de Deus se a gente permite que o amor se esfrie. Nós não podemos deixar que o ódio entre no nosso coração. Pois simplesmente quando o ódio entra no nosso coração, o nosso coração se torna-se contaminado pelo mal. Senhor, não permita que o meu coração seja condenado pelo mal. E o terceiro pedido que o salmista faz é que eu não coma das suas iguarias, das iguarias daqueles que são malfeitores, daqueles que já estão condenados pelo mal. Não estamos falando aqui de não dividir a nossa mesa. Não estamos aqui de não partilhar do abraço. Aqui a gente encontra a divisão. Que eu não seja corrompido por aquilo que eles produzem. Que eu não seja corrompido pela maldade deles, mas que eu consiga me manter fiel à mesa do Senhor. Não é aqui partilhar a comida no sentido real da palavra, mas que eu não seja realmente contaminado por causa da comunhão, porque eu me sinto bem à mesa na roda dos escarnecedores. Se eu me sinto bem na roda dos escarnecedores, provavelmente eu já sou um escarnecedor. Se eu me assento e fico tranquilamente na roda do mal, é porque provavelmente eu já sou do mal. É muito perigoso isso. É muito perigoso quando eu me sinto confortável nos lugares onde eu deveria estar profundamente desconfortável. Para que essas coisas não tomem o nosso coração,
o salmista usa 3 antídotos. E o primeiro antídoto é: fira-me o justo, e isso será um favor. Nós geralmente nos colocamos como os justos, nós nos colocamos como os mais santos, como os mais íntegros, como o melhor do melhor. Davi não está aqui se colocando como um malfeitor, mas ele não está querendo dizer que ele é o mais justo de todos. Aliás, se a gente acha que nós somos justos, o mais justos de todos, nós temos um problema. Por quê? É muito necessário a gente entender que somos pecadores e que somos realmente dignos de repreensão. Há coisas que eu faço que precisam ser consertadas, há coisas que você faz que precisam ser consertadas. Nós não podemos cair nessa história de que realmente eu tenho um pecado, o Senhor um dia cura, mas eu não faço nada para mudar isso. Nós não podemos cair nisso e nós não podemos cair também nessa ideia de um Deus que só concorda comigo. E aí vale a lembrança também da fala do Tim Keller sobre se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Nós criamos deuses à nossa cara. Mas a palavra do Senhor, ela vem de encontro a mim, seja por meio da Bíblia, da palavra escrita nos séculos, por séculos, na história humana, seja através da vida de outras pessoas que estão caminhando com Ele. Aquelas pessoas que caminham com Ele, que têm intimidade com Ele, vão falar a mim coisas que precisam mudar o meu coração. O problema é que nós temos os falsos justos, aqueles que são santinhos do paoco e aqueles que realmente estão com a vida do Senhor. Que a palavra do justo me fira. Que a palavra do Senhor me fira. Porque essa palavra que vai me ferir também vai me curar, vai restaurar aquilo que não está bem em mim. A segunda coisa que ele coloca como antídoto é que a repreensão será como um óleo sobre a minha cabeça. O óleo tem um sentido de unção, a gente entende isso, a gente vê essa questão da unção, né? A gente vê Samuel ungindo Saul, depois Davi, a gente vê a unção em muitos momentos no Antigo Testamento, e a unção era um sinal de chamado, era um sinal de vocação, mas era também um sinal de cura da presença do Senhor. Esse óleo, ele traz essa figura de transformação e de presença do Senhor sobre a nossa vida. Ela vai ser substituída no Novo Testamento pela presença do Espírito Santo, que desce sobre nós como esse óleo precioso, aspergido que unge a nossa vida através do ungido de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a repreensão seja esse óleo que transforma e que depois cura, que transforma e me mostra que o Senhor está comigo. Que a repreensão traga transformação sobre a minha vida. E a terceira coisa que ele coloca como antídoto é que eu continue orando enquanto os perversos praticam a maldade. Nós não estamos falando aqui da oração dos covardes, que ficam se escondendo na oração e falando: Deus, faça mudanças aí enquanto eu não quero fazer nada. Mas nós estamos falando aqui de uma oração de pessoas que são dependentes ao Senhor. Porque a oração é uma conversa, onde eu falo e Deus responde, onde Deus fala e eu respondo. Talvez a melhor expressão de oração a gente encontra no livro de Abacuque, onde o profeta e Deus conversam. A oração é essa conversa gostosa, onde nós conversamos, nós abrimos nosso coração e ouvimos também o coração de Deus. Essa é a oração que nós precisamos. Uma oração que coloca-se dependente da voz do Senhor. E nós precisamos ser dependentes da voz do Senhor para que a gente não caia na maldade desse mundo. É muito fácil nós cairmos na maldade deste mundo. É muito fácil nós cairmos numa vida de pecados. Nós falamos muito sobre essa questão de maldade e nós sempre olhamos para o pecado como uma traição da esposa, como matar e roubar, mas nós esquecemos que pecado também está na minha língua, está no meu coração, está em muitas coisas que eu faço, porque pecado é tudo aquilo que faz eu errar o alvo,
e o alvo é Cristo Jesus. Pecado é tudo aquilo que eu faço que contraria justamente os mandamentos que Jesus colocou. Jesus falou de 2 mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar seu próximo como a ti mesmo. Qualquer coisa que eu faça fora do ambiente do amor é pecado. E é por isso que a nossa oração é justamente: Senhor, afasta de nós a maldade. Ou, tal como a oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu termino te perguntando: como tem sido a oração de súplica que você tem feito? São orações de súplica egoístas ou são orações de súplica pedindo para que Deus transforme antes de tudo o teu coração, te guarde do mal, que Ele te livre da maldade que você pode causar e ferir o outro? Como você tem feito a sua oração? Como você tem suplicado ao Senhor? A minha oração de súplica a Deus é que Ele nos guarde, que Ele nos proteja do mal. Não do mal somente que me atinge, mas do mal que eu causo. E eu também oro para que eu nunca esqueça que Ele é sensível à minha oração. Graças a Deus eu sei que Deus está conosco sempre. E não se esqueça disso, porque Deus está com você. Me fez ver Deus, minha alma se fartou.